É tempo de nos encher de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. O texto lido está dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo ordena aos seus leitores que sejam imitadores de Deus como filhos amados. E os exorta, não apenas em Éfeso, mas em todas as igrejas cristãs de todas as épocas, a andarem prudentemente, não como nécios, como tolos, mas como sábios, porque os dias são maus. Se quisermos ser imitadores de Deus, precisamos nos encher dele. O contexto todo estabelece um contraste muito lúcido entre as obras das trevas e o fruto da luz. O versículo lido resume a ideia central do texto, falando do que fazer para andar como sábios e aproveitar o tempo em dias maus. A saída é uma só: encher-se de Deus. Isto valia para os dias maus vividos por Paulo e para os que vivemos hoje. Inegavelmente, vivemos dias de muitos contrastes, de muitas religiões, de muitas doutrinas e poucas mudanças efetivas. E até mesmo de um sincretismo que tem adentrado as igrejas cristãs numa tentativa maligna de descentralizar e destronar a pessoa do Cristo. É a velha fórmula da idolatria que assume uma nova roupagem. Creio que assim, como nos dias de Paulo, precisamos redobrar a nossa vigilância e orações, no sentido de nos tornarmos cada vez mais plenos do Espírito de Deus, para que possamos resistir às investidas do nosso adversário sempre à espreita. Percebemos um andar cambaleante no meio dos que se dizem cristãos. Por isso, o Senhor tem aqui e acolá nos trazido a mesma mensagem, mesmo em textos diferentes. Viver na fronteira entre dois países ou reinos é complicado, porque deixa nos habitantes características visíveis dos dois lugares. Penso que o Senhor quer que nos distanciemos da fronteira entre os dois reinos e que firmemos os nossos passos no reino do Filho do seu amor, para que não nos tornemos cristãos híbridos, com características dos dois reinos, que possamos falar a linguagem do reino da luz, andar, agir, sentir, nos relacionar como servos da luz, mas para isto precisamos estar cheios, plenos do Espírito da luz. Quando estamos embriagados de Deus, temos como principal característica o amor e a misericórdia uns pelos outros, tanto pelos que estão perto como pelos que estão longe. E nesse quesito, estamos ainda muito distantes do padrão de Deus. Busquemos esse enchimento. Será que estamos dispostos a essa busca? De nada adianta orar por outros motivos se não desejarmos ardentemente a presença gloriosa do Espírito Santo, ocupando todos os espaços da casa espiritual que somos nós. Que possamos orar por um derramamento do Espírito sobre as nossas vidas, a fim de que muitos sejam alcançados para louvor da glória de Deus. Aos que se embriagam com vinho, como é o andar do bêbado? É cambaleante, não tem equilíbrio, esconde-se na bebida para esquecer momentaneamente os seus problemas ou para fugir deles. Em Provérbios 20, versículo 1, diz o seguinte: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Os que se embriagam com o vinho e a bebida forte têm seus dias perdidos, não aproveitam as oportunidades, se deixam enganar pelas aparências, são dissolutos, têm seus costumes pervertidos, têm a mente entorpecida, por isso não andam prudentemente. Os lábios do bêbado trazem um cântico sem nexo. Ele não sabe o que diz nem o que fala, ele espalha sofrimento, sobretudo na família. Quantas mulheres e filhos agredidos física e psicologicamente. Ele ainda experimenta a ressaca do dia seguinte, a sensação de fracasso, o remorso carregado de culpa que o corrói por dentro, tudo isso quando consegue se lembrar das besteiras feitas sob o efeito do álcool. O versículo 12 diz que o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Depois vai beber de novo para minimizar o sofrimento. É um círculo vicioso que não tem fim. Há os que se enchem do Espírito Santo. Qual a grande saída para vencer os dias maus? Será que a velha receita do passado serve para os dias maus de hoje? A resposta é seguramente sim, porque o nosso Deus é o mesmo dos dias de Paulo. Para vencer os dias maus, precisamos nos encher do Espírito de Deus.
Os que se enchem do Espírito Santo não são insensatos, mas conhecem a vontade de Deus comunicada pelo Espírito Santo em seu interior. Têm seus corações inclinados para falar de forma entusiasmada do amor de Deus, são apaixonados pelo Senhor, são santos, sem contudo ser santarrões, apontadores dos erros dos outros, consagrados sem ser segregadores, são tolerantes com os pecadores sem ser coniventes com suas práticas, falam a linguagem do reino, são prontos para ouvir e sábios no falar. Tem sempre uma palavra agradável, sábia, temperada com sal, que transmite graça aos que ouvem. Eles não discutem sobre Deus, porque vivem Deus. O louvor e a gratidão estão sempre em seus lábios. Tudo é motivo de adoração e gratidão a Deus. Aqueles que estão cheios do Espírito percebem em tudo a presença e o mover de Deus. Eles não se detêm nas circunstâncias, mas nas infinitas possibilidades de Deus. Os que estão cheios do Espírito se mostram habilitados para fazer a obra de Deus. Eles enxergam o verdadeiro sentido do chamado. Também são frutíferos, eles são como as árvores plantadas junto à corrente de águas, não receiam quando vem o calor, mas continuam frutíferos. Eles não se perturbam no ano da sequidão, porque bebem das águas profundas do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo demonstra uma alegria indizível que brota como um combustível para impulsioná-lo a completar a jornada, mesmo em meio às tempestades e ventos contrários. Não se iram, são benignos, compassivos em relação às fraquezas dos outros irmãos e à cegueira dos que não conhecem o Senhor. Não apontam erros, não são acusadores, porque são movidos por Deus. E toda acusação acontece sob a eficácia de Satanás. Que possamos orar e buscar ardentemente esse enchimento em nome de Jesus Cristo. Amém.